aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma técnica muito poderosa, uma técnica que já existe há muitos e muitos anos, mas que chegou no Brasil bem depois, chamada Ho'oponopono. Embora seja difícil de falar esse nome, muito fácil de aplicar e resultados muito impressionantes. Vamos aproveitar quem está por aí hoje na internet, quem está com o celular na mão, para a gente conversar um pouquinho, então, sobre o Ho'oponopono, que é uma técnica de origem havaiana, que foi utilizada por muito tempo lá naquelas ilhas do Havaí, nos povos mais antigos, e foi sendo passada de geração em geração, até que mais recentemente ela foi atualizada e adaptada, e hoje em dia ela é utilizada em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, por vários de vocês que provavelmente já conhecem. Mas quem não conhece essa técnica vai ter oportunidade de conhecer agora, lembrando o seguinte, não tem nada a ver com religiosidade, embora, de certa forma, eu vou explicar hoje, a gente se reconecta com Deus novamente através dessa técnica, você que, de repente, está meio descuidado, não está muito conectado com a fonte de todas as coisas, com Deus, mas precisa acreditar em Deus para a técnica funcionar? Não. Você pode se imaginar se conectando com a energia do universo, como você preferir. Eu acredito em Deus, então, quando eu falo da técnica, eu falo em se reconectar com Deus, mas você pode usar, de acordo com a sua crença, a terminologia que você preferir. Não é nenhum papo esotérico, não tem a ver com religiosidade, tem a ver com funcionamento cerebral, com funcionamento mais especificamente da sua mente. E é possível que alguns de vocês até já ouviram falar, mas não sabem utilizar, ou nunca ouviram falar. Só para eu checar, responde aí para mim, quem já conhece o Ho'oponopono, quem sabe que técnica havaiana é essa, quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar, ou quem, inclusive, já utiliza, já conhece, gosta e utiliza. Responde aí para mim, não conheço, já ouvi falar, conheço e utilizo, para eu ter uma ideia de como é que está o grupo e saber, já ouvi, mas nunca usei. Eu o quê? Esclareça um pouquinho melhor. Não escreve só eu, porque como eu fiz 3 perguntas, gente, se você conhece, já ouviu falar, se você nunca ouviu falar, ou se você conhece e utiliza, responder só a palavra eu não ajuda, sejam mais específicos na resposta. Eu conheço, já utilizei, conheço e utilizo, não conheço, já fiz, muito bom. Então, tem bastante gente que é novidade o assunto. E tem gente que já até fez o meu curso gratuito, que vocês vão ter oportunidade de fazer também, porque eu vou liberar na próxima semana, já vou explicar como é que você participa do curso gratuito de Ho'oponopono. Vamos lá. Olha, a maioria nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não utiliza. Então, vamos lá, gente. Vai ser de extrema valia para vocês, porque ela é uma técnica muito fácil de aplicar. Existem algumas técnicas de aceleração de cura, de liberação da mente, de limpeza de crenças limitantes e sabotadores, que exigem um ambiente adequado para aplicar, né? Então, algumas técnicas você não consegue aplicar na hora que você quiser. Você tem que estar, por exemplo, você vai fazer uma meditação. É interessante você estar num lugar mais silencioso, é interessante você poder, de preferência, ficar sentado, porque se faz deitado, pega no sono, e não é legal, e aí ela foi meditação, né? É interessante que você esteja sozinho, ou com alguém fazendo com você, mas não com outra pessoa batendo papo do seu lado. Então, tem algumas técnicas que exigem certas condições do ambiente. O legal do Ho'oponopono é que dá para fazer a qualquer momento. Você faz enquanto está cozinhando, você faz enquanto está caminhando, você faz antes de dormir, você pode fazer dormindo, se você colocar o áudio para tocar, você pode fazer durante o sono, você pode fazer enquanto dirige, você pode fazer enquanto está dentro do elevador, você pode fazer no ônibus, em qualquer lugar. Então, o legal do Ho'oponopono é que é uma técnica que tem momentos que você está em situações que você está precisando conectar com Deus, você está precisando estar mais ligado no fluxo do universo, você rapidamente faz o Ho'oponopono e ele já te alinha. Até mais fácil de fazer do que a oração,
porque a oração exige uma certa concentração. A não ser que você faça as orações decoradas, como o Pai Nosso, por exemplo, que aí você não precisa estar em estado de concentração. Se você vai fazer uma oração na linha de conversar com Deus, exige um pouquinho mais de silêncio, de concentração. E o Ho'oponopono você pode fazer até no piloto automático. O ideal é estar mais concentrado? Mas se você eu preciso rápido de ajuda e eu não tenho a situação ideal do momento agora, não tem problema, você faz o Ho'oponopono a qualquer momento. E se você não puder fazer em voz alta, tem um monte de gente dentro do elevador, eu não vou ficar fazendo em voz alta, não tem problema nenhum, você faz mentalmente. Então, ele é muito fácil de aplicar. Para que ele serve? Bom, primeiro, de onde ele veio? Então, as tribos das ilhas do Havaí, as mais primitivas, lá atrás ainda, cada vez que dentro de uma tribo, de uma ilha daquela, duas pessoas brigavam, uma ilha onde a aldeia era muito pequena, se as pessoas brigavam, não dá para fingir que está tudo bem e deixar por isso mesmo, porque o clima fica muito com o relacionamento. E o que acontecia quando uma briga antes da mesma aldeia? O líder espiritual juntava essas duas pessoas e ele, como líder espiritual, ele ajudava as pessoas a fazer as pazes. E ajudava as pessoas a fazer as pazes através de 4 frases. Ele fazia um dizer para o outro: sinto muito por a gente ter brigado, por favor, me perdoe, te amo e sou grato. Um dizia para o outro, de repente até meio de cara feia, não querendo dizer, mas o líder espiritual era a autoridade, então eles tinham que falar e ponto final, eles tinham que obedecer. Um tinha que falar para o outro: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grato. O que o líder espiritual estava fazendo essas pessoas trabalharem? Vamos pensar nas frases. Sinto muito, arrependimento. Por favor, me perdoe, perdão. Te amo, amor e sou grato, gratidão. Com esses 4 conteúdos, que são as bases do cristianismo, por exemplo, e de várias outras religiões, arrependimento, perdão, amor e gratidão, você voltava a sintonizar as duas pessoas. Bom, foi passando de pai para filho essa técnica. Anos depois, já na nossa geração, uma mulher chamada Simeona, uma líder espiritual no Havaí, ela falou: nossa, hoje em dia a gente já não tem não é mais aquelas aldeias que o Havaí cresceu muito, né? Não é mais aquelas aldeias que o líder espiritual vem aqui e faz as pessoas fazerem as pazes. E às vezes o problema não é com o outro, às vezes o problema é com a gente mesmo. Eu estou angustiada com alguma dificuldade, eu estou com uma crença limitante, eu estou com um sabotador, eu não consigo ganhar dinheiro na minha vida porque eu tenho crença limitante em relação ao dinheiro, eu não consigo ter saúde porque eu tenho crença limitante de que meu organismo é fraco, eu não consigo gostar de mim porque a minha autoestima é nos pés. E se a pessoa pudesse usar essa técnica para uso próprio, para uso pessoal? E aí ela resolveu criar o Ho'oponopono de uso próprio, de uso pessoal, da seguinte maneira: no lugar de eu ter que falar para outra pessoa essa frase, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata, eu uso comigo mesma. Então, eu tenho uma crença limitante em relação a dinheiro, eu não consigo acreditar que eu sou capaz de ganhar dinheiro, eu quero me livrar dessa crença. O que eu faço? Eu penso no dinheiro e digo: dinheiro, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grata. É como se eu estivesse dizendo assim: dinheiro, eu sinto muito por eu ter te bloqueado na minha vida, por favor, me perdoe por algum momento na minha vida eu ter achado que você é ruim, te amo, dinheiro, e sei que você é uma bênção de Deus na minha vida e sou grata por todo o dinheiro que Deus já permitiu que acontecesse na minha vida. Com isso, você vai voltar a fazer as pazes, por exemplo, com o dinheiro. Mas imagina que você brigou com a sua mãe e você não está tendo oportunidade de ir lá conversar com ela por algum motivo, ou ela não quer falar com você. O que você faz? Pensa na sua mãe e diz: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Vamos imaginar que você tem um chefe que não consegue ver as suas qualidades e que nunca te valoriza e que nunca te permite crescer na empresa. Você vai dizer: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Márcia, mas ele que está me sacaneando, eu vou dizer: por favor, me perdoe? Vai, porque na verdade o que você está fazendo quando você faz esse exercício não precisa ser na frente do chefe, você vai fazer mentalmente pensando nele. O que você está colocando em sintonia, para quem é cristão, é o teu Cristo interno com o Cristo interno da outra pessoa.
Por isso você vai dizer: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Tem uma frase, tem uma oração que eu faço que é muito poderosa, que vocês podem aprender. Anota aí. Quando você vai passar por uma situação que você quer estar sintonizado com outra pessoa, você vai negociar com alguém, você vai conversar com o teu chefe, você vai passar por qualquer situação que você tem medo da coisa não rolar, ou você tem alguém que você não está conseguindo perdoar, ou a pessoa não está conseguindo te perdoar, ou tem algum desgaste no relacionamento, eu costumo ensinar a seguinte oração: que o meu Cristo interno se harmonize em amor com o teu Cristo interno e que o teu Cristo interno se harmonize em amor com o meu Cristo interno. Por que a gente fala assim? Porque o Cristo está dentro de nós. Deus vive em nós. Deus não vive lá num trono, lá no céu, longe de todo mundo. Deus está dentro de cada um de nós. E se eu peço para o meu Deus, o meu Cristo interno, se harmonizar em amor com o teu Cristo interno e o teu Cristo interno se harmonizar em amor com o meu Cristo interno, a gente consegue fazer a sintonia também. O Ho'oponopono, ele faz isso. Ele faz com que o nosso Cristo interno se harmonize em amor com as outras pessoas ou com nós mesmos, quando o problema está dentro de nós. Tuas crenças limitantes, teus sabotadores, tuas dificuldades de conseguir se livrar de ideias que implementaram na tua mente e que te paralisaram ao longo da vida. Olha só, meu povo, quem não compartilhou essa aula, por favor, seja gentil, que o meu Cristo interno se harmonize em amor com o teu Cristo interno e que você se dê conta que compartilhando essa aula você ajuda a minha mensagem a chegar a mais gente ser ajudada. É só apertar no botão compartilhar e marcar teus contatos. Bom, então vamos lá. Vamos imaginar que você tem um sabotador em relação a ganhar dinheiro. Você hoje percebe que o dinheiro não vem para sua vida e você sabe que não vem porque, de alguma maneira, você acaba se impedindo energeticamente. E por que você se impede? Por que você se sabota? Por que quando o dinheiro vem, você dá um jeito de ele vir embora numa velocidade enorme? Por que às vezes, em cima da hora, você cria alguma dificuldade que impede que ele venha para sua mão e você nem percebe que você está fazendo isso? Porque você tem crenças limitantes em relação ao dinheiro implantadas na sua cabeça. Enquanto essas crenças estiverem aí, fica muito difícil você conseguir se abrir para a prosperidade vir para você. E de onde vêm essas crenças limitantes? Elas vêm de várias fontes diferentes. Muitas delas são colocadas na nossa cabeça quando a gente ainda é criança, na nossa infância, e a gente não se questiona. No meu caso, por exemplo, a minha mãe veio de uma situação de uma família pobre. Na minha infância, eu vivia nesse mundo que era um mundo pobre. Meu pai ganhava 2 salários mínimos, ele era estivador do Porto de Santos. Minha mãe não trabalhava fora, era dona de casa, então a gente tinha que viver com os 2 salários mínimos. E a minha mãe sempre que administrou o dinheiro. Meu pai vinha com o salário, né, quando recebia o salário, entregava todo o dinheirinho para ela, e ela pagava as contas, ela fazia supermercado, ela resolvia tudo. Quem administrava o dinheiro era ela. Ela estava longe da família dela, porque a família da minha mãe é de Florianópolis, a família do meu pai de Santos. Quando a minha mãe casou com meu pai, ela foi morar em Santos. E lá ela não conhecia ninguém além do meu pai. Então, ela se sentia muito responsável por dar conta da vida e não podia contar com a ajuda das irmãs, da mãe, do pai, da família dela, que estava aqui em Florianópolis. Bom, então a minha mãe sempre foi muito regrada, sempre economizou muito, sempre cuidou muito do dinheiro, porque o dinheiro tinha que dar até o final do mês. Gente, eu não tenho histórico na minha vida de meu pai e minha mãe devendo algum dinheiro. Comprei fiado e não paguei. Comprei e atrasei o pagamento. Comprei no carnezinho, se comprava muito em carnê, né? Comprei não tinha cartão de crédito, se tinha, eu não lembro. Na minha infância, acho que não tinha cartão de crédito. Comprei no carnezinho e não paguei. Não existia isso e não existe até hoje. Eu nunca atrasei uma conta, nunca atrasei pagamento de conta. De vez em quando meu marido esquece de pagar umas contas, aí vem o aviso que não pagou, ele vai lá pagar, mas eu aprendi com a minha mãe a ser muito certinha no pagamento das coisas. Então, minha mãe sempre foi muito cuidadosa com o dinheiro, muito, muito cuidadosa mesmo. E por isso tinha crenças limitantes também, sim, porque o lado positivo era ser cuidadosa. O lado negativo já que a gente tem pouco, então nunca vou usar, nunca vou fazer nada. Para que isso? A minha mãe,
pintou unha uma vez na vida. No meu primeiro casamento, né, que eu casei na igreja, etc., ela pintou unha. Foi a única vez na vida que eu vi minha mãe com unha pintada. A minha mãe nunca usou um brinco, um colar, uma pulseira. Ah, porque não gostava? Porque não gostava e provavelmente porque era caro. Então, ela aprendeu a não gostar para não gastar. Por que eu estou falando tudo isso para você? Você faz ideia do quanto essas crenças limitantes ficam na cabeça da gente? Eu mexia em dinheiro, minha mãe me fazia lavar a mão, porque dinheiro é sujo, tinha muita bactéria. E aí, a leitura que fica na mente não é assim, ah, é o dinheiro, o papel que é sujo porque passa de mão em mão. Não, dinheiro, a energia do dinheiro é sujo. Dinheiro não é legal. Minha mãe aprendeu a dizer que dinheiro não traz felicidade. É possível ser feliz e ter dinheiro. É possível ser feliz e não ter dinheiro. É possível todas as possibilidades. São dois assuntos diferentes. Por que tem que pôr tudo no mesmo pacote? Então, gente, saiba que eu tive que eliminar muito sabotador e muita crença limitante que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eu fiz um excelente trabalho comigo de mudar essas crenças, porque se eu não tivesse mudado, eu não teria conseguido prosperidade na minha vida. Você está entendendo? Então, é interessante você saber que se tem sabotadores dentro de você ainda, isso atrapalha muito. E o que isso tem a ver com o Ho'oponopono, com essa técnica havaiana? O que o Ho'oponopono faz? Ele limpa os seus pensamentos. Então, o que acontece? 80% dos pensamentos de um ser humano, de todos nós, e eu e cada um de vocês que está aqui hoje, 80% dos pensamentos são negativos. Ah, Márcia, os meus não. Lamento te dizer, são sim. Isso é a ciência que descobriu. 80% dos pensamentos que você tem durante o dia são negativos. E você tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. Então, pensa assim, 14 mil não são negativos. O resto todo é negativo, é muito pensamento negativo. E o que a gente faz mais é o que dá tom da vida. Se você tem pensamento mais negativo do que positivo, evidentemente a tua vida vai ser mais negativa do que positiva. Evidentemente você vai ter mais dívida do que dinheiro, vai ter mais doença do que saúde, vai ter mais solidão do que amor. Como é que quebra isso? Vigiai e orai, controlando seus pensamentos. Mas Napoleão Hill já dizia que a tarefa mais difícil para o ser humano é controlar os pensamentos, porque você tem que ficar controlando o tempo todo. Quando você vê, você já está pensando alguma coisa que está te detonando. Portanto, o grande desafio é cuidar dos pensamentos. E o que o Ho'oponopono faz? Ele limpa os pensamentos que estão vibrando na frequência da tristeza, da doença, da escassez financeira, da autoestima rebaixada, de todas as crenças limitantes que estão te segurando, seja lá em que área da vida for. E mais que isso, ele não limpa só o que está no consciente, ele limpa o que está no subconsciente. Tem coisas que você não tem noção, coisas que aconteceram na tua vida, na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, e que criaram uma regra na tua cabeça. Uma regra que vai fazer você funcionar daquele jeito, que está travando a tua energia de alguma forma. Só que você não sabe disso. E por não saber, você não limpa. E por não limpar, isso está te detonando. Vou dar um exemplo bem bobo, mas para vocês terem uma ideia de como o Ho'oponopono age. Estava eu um dia fazendo o Ho'oponopono, depois a gente vai fazer um exercício juntos para vocês experimentarem e vocês vão poder participar de um curso gratuito meu que começa na segunda-feira, 7 aulas, no intensivão do Ho'oponopono pela prosperidade. Vai ser muito poderoso, vale muito a pena participar em meia horinha cada aula, bem legal, bem poderosa, todas com exercício prático, tá? Bom, mas estava eu fazendo o Ho'oponopono, até com um grupo de alunos, como eu estou hoje agora aqui com vocês, e aí eu comecei, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata, nós, Nação da Gratidão, a gente repete 3 vezes sou grata, a gente aumenta a proporção da gratidão, porque a gente sabe que tem mais efeito nos meus estudos. Eu descobri que quando no lugar de dizer sou grata uma vez, você fala 3 no Ho'oponopono, você aumenta em até 10 vezes o resultado do teu Ho'oponopono. Então, meus alunos sabem que a gente não fala uma vez sou grata, a gente fala 3 vezes. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Ok, estava eu lá fazendo junto com o meu grupo de alunos e, de repente, me veio uma imagem na cabeça. Uma cena que tinha acontecido comigo no início da juventude. E eu lembrei da imagem e comecei a chorar. E foi uma cena tão sem lógica eu ter lembrado, gente,
que eu não entendi nada, mas é óbvio, aquilo tinha deixado uma marca no meu subconsciente, eu não lembrava mais dessa cena. Quando eu fiz o Ho'oponopono, essa cena veio à tona, e aí, como eu estava fazendo o Ho'oponopono, eu limpei. Qual cena foi essa? Eu estava no meio da rua e eu achei na rua um filhotinho de passarinho que tinha caído do ninho. Ele não tinha peninha ainda, ele era muito filhote mesmo, muito filhote. E aí a gente até conseguiu localizar o ninho, mas não ia ter jeito. A passarinha, a mãe, não ia conseguir levar ele de volta. E aí eu sabia que se eu não levasse ele para casa e tentasse de alguma maneira ajudar, ele ia morrer, embora eu não tivesse a mínima ideia de o que fazer para salvar um passarinho tão novinho. Eu levei para casa e aí liguei para a veterinária, perguntei como é que alimenta, o que faz. Ela falou: consegue um conta-gota e faz lá. Lembro mais o que eu fiz, um preparozinho com aguinha e com sei lá o que, ração de passarinho. Eu não lembro o que eu fiz, porque já faz muito tempo isso. E aí eu ia tentando pingar no biquinho dele aquilo para ele tomar. Mas é evidente que ele era muito novo, eu não sabia cuidar. Ele deve ter aguentado, eu não sei se um dia ou algumas horas, eu não lembro mais, porque faz muito tempo, gente. Eu era bem início da juventude, assim, e aí ele estava na minha mão, eu tentando dar comidinha para ele e tal, e teve uma hora que ele se esticou todo, esticou o pescoço todo para trás, se esticou todo assim e caiu morto na minha mão. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi a morte acontecer na minha frente. Eu nunca tinha visto cria de apartamento, não ia para a fazenda, não tinha tio que tinha fazenda, não tinha nada disso. Eu nunca tinha visto um bicho morrer, eu nunca tinha visto uma pessoa morrer. Foi o primeiro ser vivo que eu vi morrer na minha mão. E eu me senti culpada, de certa forma, porque eu não consegui salvar aquele passarinho. Eu queria salvar, eu fiz tudo o que eu pude, mas eu não dei conta. E isso, de alguma maneira, me afetou. Eu devo ter ficado lá no subconsciente com a sensação de você não deu conta, você deixou o passarinho morrer, você não conseguiu salvar aquela vida. Sei lá quanto que isso trava de outras coisas na vida. Sei lá quantos desafios eu tive na vida que eu pensei, eu não vou dar, eu vou falhar, não vai funcionar. Você está entendendo? É no subconsciente, mas está lá te travando. E você não tem nem noção, porque eu não lembrava mais dessa história do passarinho. Quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, essa cena veio, e aí eu consegui limpar, e alguma coisa, com certeza, destravou dentro de mim. A gente tem clareza do que destravou? Não. A gente simplesmente vai limpando as camadas. Sempre vem a cena no consciente? Não. Às vezes a gente está limpando coisas que a gente nem sabe que está limpando. Você começa a ter alguns efeitos físicos. Tem gente que chora, tem gente que começa a bocejar, tem gente que dá um certo cansaço, tem gente que chega a dar enjoo, porque tem coisas que você quer botar para fora. O enjoo nada mais é quando a gente vomita, a gente está jogando uma coisa fora que não quer mais. Tem gente que dá um pouquinho de dor de cabeça na hora, a maioria das pessoas dá um grande alívio, dá uma sensação que você está muito mais leve, dá uma vontade de sorrir, você não sabe por quê, você sente que a energia está aumentada. Então, o Ho'oponopono é uma técnica prática, fácil de usar, baseada nos princípios cristãos, arrependimento, perdão, amor e gratidão. Então, não precisa ficar com algum medo do tipo, mas isso não é da minha religião, não tem nada a ver com religião, é simplesmente limpeza dos pensamentos que estão adoecendo. Quando você limpa esses pensamentos, você volta a se reconectar com Deus. Eu diria que é mais ou menos assim. Imagina o teu celular quando a bateria está baixa. Deus é a fonte da tua energia do teu celular. Se o carregador do teu celular tiver com defeito, a energia você põe na tomada, imagina que Deus é a tomada, é lá do outro lado, você põe na tomada, mas não carrega. É porque Deus não quer te ajudar? Não, é porque o teu carregador ele está com algum problema. Ou então, se você não colocar o carregador na tomada, o teu celular também não carrega. Deus não te ama? Ama, mas você não está conectando o carregador. O que o Ho'oponopono faz? Ele limpa o circuito entre você e Deus. Ele volta a te sintonizar com a energia de todas as coisas, com o nosso Deus que é dono de toda a saúde, de toda a prosperidade, de toda a autoestima, de toda a riqueza, de todo o amor. E quando você se reconecta com Deus, quando você se reconecta com a fonte, você volta a conseguir ter acesso a tudo isso. Márcia, isso substitui a oração?
Não substitui, mas você pode utilizar como uma forma de oração, sim. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grato. Márcia, isso substitui a palavra de Deus, a Bíblia? Não, claro que não. A palavra de Deus, ela é viva, né? Eu costumo dizer que a Bíblia é viva. Quando você faz uma pergunta, ora sobre a Bíblia e abre a Bíblia, se você crer e se permitir, você coloca o dedo aleatoriamente num versículo e é incrível como ele responde exatamente o que você perguntou. Substitui a palavra de Deus? Não. Mas por que, além de usar a palavra, além de usar a oração, você não pode usar uma técnica que vai te conectar de uma maneira tão rápida, tão poderosa com a fonte de todas as coisas? Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Para ajudar vocês, eu criei vários cursos de Ho'oponopono. Eu tenho o Ho'oponopono da vida em fluxo, eu tenho o Ho'oponopono da gratidão e eu tenho o Ho'oponopono da riqueza. São 3 treinamentos diferentes. E eu criei um treinamento gratuito, esses 3 são pagos, e eu criei um treinamento gratuito que é o intensivão do Ho'oponopono pela prosperidade. O que eu vou fazer por vocês? Eu vou disponibilizar o intensivão do Ho'oponopono pela prosperidade para que você possa vivenciar o Ho'oponopono. O foco vai ser na prosperidade, não necessariamente na prosperidade financeira. O que é prosperar? É a vida melhorar. Não necessariamente na financeira, mas tem um foco mais forte na financeira também, tá? Porque eu sei que a maioria nessa área que está precisando de ajuda. Então, embora não seja só na financeira, vai ter um foco mais forte na financeira. E as aulas acontecerão segunda-feira, 9 da manhã, segunda-feira, 9 da noite, terça-feira, 9 da manhã, terça-feira, 9 da noite, quarta-feira, 9 da manhã, quarta-feira, 9 da noite e quinta-feira, 9 da manhã. Então, para ficar fácil de decorar, 9 e 9, 9 e 9. Tem que participar de todas, Márcia. Cada aula nós vamos trabalhar um bloqueio desse. Então, o legal é você fazer os 7. É só meia horinha, gente. Eu vou ensinar o sabotador e vou fazer o exercício para destravar aquele sabotador. Segunda, terça, quarta, quinta. 9 da manhã, 9 da noite, 9 da manhã, 9 da noite, 9 da manhã, 9 da noite, 9 da manhã na quinta-feira. E o que vai acontecer às 9 da manhã na quinta-feira? Eu vou abrir inscrição para o meu combo, que dá direito aos 2 Ho'oponoponos, por menos da metade do preço normal que eu pratico ao longo do ano. Então, você vai entrar no grupo VIP do WhatsApp, que eu já vou explicar como é que entra. Você vai fazer o gratuito, segunda, terça, quarta e quinta. E quando acabar a 7ª aula, na quinta-feira, 9 da manhã, eu libero o link especial com desconto para quem quiser adquirir os 2 cursos de Ho'oponopono. Márcia, mas eu já vou ter feito o gratuito, para que eu preciso entrar no pago? Porque tem gente que fica tão maravilhado com o resultado, fica tão feliz com o efeito que está tendo, que quer mais. E aí, para quem quiser mais, vai poder entrar no curso completo e vai ter meu acompanhamento para fazer o Ho'oponopono por 35 dias. Tá entendido? Então, Márcia, mas eu não sei ainda se eu vou querer o pago. Não tem problema, faz o gratuito, mas faça. É importante você aproveitar essa oportunidade que eu estou te dando. Como é que entra no grupo VIP? Porque é lá dentro do WhatsApp que eu vou liberar as aulas para vocês fazerem o Ho'oponopono. Você vai entrar no grupo VIP do WhatsApp, marcialuz.com/VIP. Então, é só digitar depois no navegador, não agora, depois, porque nós ainda vamos fazer um exercício. Digita, mas anota, né, para lembrar. marcialuz.com/VIP. Vai abrir, quando você digitar isso e der Enter, vai abrir o WhatsApp, você entra no grupo e fica lá, que segunda-feira, 9 da manhã, eu vou liberar a primeira aula. Seguinte, se o teu WhatsApp não tiver atualizado, porque tem sempre o WhatsApp vai vindo a nova versão, né? Se ele não tiver atualizado, quando você clica para entrar no grupo, ele não te permite entrar. Então, dá uma olhada se o teu WhatsApp não está atualizado, vai lá no aplicativo, atualiza, para entrar no grupo VIP. Quem não conseguir entrar é porque o WhatsApp não está atualizado. Aqui debaixo da aula, na descrição do vídeo, já está o link para entrar no grupo VIP. Você só clica, vai abrir teu WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, fica lá, que segunda-feira vai começar. Mas se eu não puder, segunda, 9 da manhã, assim que puder, entra e faz a aula. Porque é importante fazer, tá, gente? Não é só teoria, é exercício prático. Em cada aula eu vou limpar um sabotador. Por isso que é importante você fazer as 7 aulas. E aí, na quinta-feira, 9 da manhã, depois da 7ª aula, eu abro as inscrições
para o pacote, para o combo, e a gente vai fazer juntos os 35 dias no Telegram, porque eu sei que tem gente que às vezes compra o curso online e aí não faz. Vai ter o acompanhamento no Telegram para garantir que vocês vão fazer para quem entrar depois na versão paga, tá? Minha gente, vamos fazer um exercício agora para prosperidade financeira, um exercício que está no meu curso Ho'oponopono da Riqueza, e nós vamos trabalhar o seguinte sabotador agora. Nós vamos trabalhar nesse exercício crenças de escassez. Como é que é isso? Tem gente, por incrível que pareça, e não são poucas pessoas, boa parte das pessoas, nem tem coragem de pedir para Deus prosperidade. Sabe por quê? Porque fica achando que se Deus te der muita bênção, vai faltar para o vizinho. Se você tiver demais, você está sendo ganancioso. E eu costumo dizer que o dinheiro serve para 3 coisas na nossa vida. Primeira coisa que ele serve, para atender nossas necessidades, para pagar boleto, tá? Então, a primeira coisa que ele serve é para atender nossas necessidades. Segunda coisa que ele serve, para ajudar a realizar nossos sonhos. Então, eu tenho um sonho de fazer uma viagem, eu tenho um sonho de ter uma casa de praia, eu tenho um sonho de fazer um curso com Tony Robbins, ou sei lá o quê. O dinheiro existe para realizar nossos sonhos. E o terceiro motivo pelo qual ele existe é para a gente transbordar. Então, não é o suficiente você ter para pagar as contas e realizar seus sonhos. Isso ainda é um jeito egoísta de ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro para transbordar na vida dos outros. Ou seja, ter o suficiente para você e poder ajudar outras pessoas com o teu transbordo. E a gente ajuda os outros não é só quando a gente está fazendo doação. Quando você compra coisas, você está ajudando a gerar emprego, você está ajudando o empreendedor que é dono do negócio. Então, ao ter mais dinheiro, você consome mais. Ao consumir mais, você está ajudando um monte de gente. Então, a gente tem que ter dinheiro sobrando para transbordar e poder ajudar o mundo à nossa volta. É para isso que Deus nos quer ricos, para que a nossa riqueza possa ajudar outras pessoas também. Ok, acontece que muita gente acredita na escassez financeira. Você acredita que se você quiser mais do que o necessário, você está sendo egoísta, você está sendo ganancioso, você está sendo uma pessoa ruim. E com isso, você não se permite ter além do necessário. Por que é que você tem que ter só o necessário para pagar as contas? Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não falou vida suficiente para pagar as contas, vida suficiente para dar conta da tua vidinha. Ele falou em abundância. Deus nos quer abundantes. Só que, se você tem crença de escassez, você não permite que a abundância chegue. Cada vez que você ganha um dinheiro extra, acontece algum imprevisto e o dinheiro vai embora voando. Por quê? Porque você não consegue ter abundância. Você tem o suficiente e o que está sobrando você tem que dar um jeito de perder. Se você não muda o que a gente chama de termostato financeiro, se a tua mente está regulada para ganhar 3 mil por mês, tudo que você ganhar além disso você vai perder. Se a tua mente está regulada para ganhar 5 mil por mês, por mais que você trabalhe, você não vai conseguir promoção e não vai conseguir ganhar mais de 5 mil. Se a tua mente está planejada para ganhar 10 mil por mês, o teu negócio só cresce até aquele limite de 10 mil. A partir dali, os clientes param de entrar. Por quê? Porque a tua crença de escassez está te segurando num determinado patamar e não permite que você vá adiante. Então, o que a gente tem que fazer? Eliminar a crença de escassez. Eu vou falar algumas frases e no nosso curso gratuito semana que vem vai ser bem semelhante o modelo. E após cada frase, vocês vão dizer: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata, as mulheres, e os homens, sou grato, sou grato, sou grato. A Márcia está dizendo: quero ganhar 100 mil por mês. Márcia, isso é uma chance, se você conseguir atingir essa meta sua, é uma oportunidade. Olha quanto que você vai transbordar na vida dos outros. Uma pessoa que ganha 100 mil, ela tem muito mais chance de ajudar pessoas, de pôr a roda da fortuna para rodar, de gerar empregos, de poder colaborar com pessoas, do que alguém que ganha R$1.000 por mês. Vocês estão entendendo? Então, ao se permitir ser próspero, você está liberando outras pessoas para serem também.
É importante a gente ter clareza. Agora, Márcia, você só vai alcançar uma meta dessa na sua vida se você se libertar de um monte de sabotador e crença limitante. Como é que eu sei disso? Eu tive que limpar na minha. Eu tive que limpar. Filha da Dona Maria e do seu Benigno, os melhores pais que eu podia ter tido em matéria de caráter, de dignidade, de valores, mas cheios de crenças limitantes e sabotadores, se eu não limpasse tudo aquilo que eles, sem querer, colocaram na minha cabeça, eu não conseguiria atingir os patamares de resultado financeiro que eu tenho hoje. Não conseguiria. Então, vamos lá? Vamos fazer o exercício juntos. Quem ainda não compartilhou, por favor, compartilha, para que mais gente possa ser ajudado. Eu vou sugerir que vocês fechem os olhos, porque quando a gente acabar as frases, eu vou pedir para vocês mentalizarem, se imaginarem em contato com Deus, se imaginarem em contato com a energia de todas a força de todas as coisas. Se você tiver de olho aberto, é mais difícil conseguir visualizar, né? Então, fecha os olhinhos, respira fundo. Deus, divindade, limpe em mim as memórias que estão causando este problema de escassez financeira. Transmute-as em pura luz. Limpe, Deus, a crença de que eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe a crença limitante de que é melhor dar do que receber, a ponto de eu não aprender a receber presentes da vida. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Limpe a crença equivocada de que quanto mais riqueza eu tiver, menos há para os outros. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Deus, limpe a ancoragem de que o importante é viver apenas o presente. Poupar para quê? Posso não estar vivo amanhã. Ou então, passei necessidade na infância. Agora quero tudo do bom e do melhor e não vou economizar. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Limpe a opinião de que já tenho tudo o que preciso para ser feliz. Querer mais é sinal de ganância. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Limpe o receio de que, se eu for bem-sucedido, as pessoas à minha volta passarão necessidade, porque peguei todas as oportunidades só para mim. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Limpe a crença de que, se eu tiver dinheiro para as minhas finanças mensais, não será possível reservar para o meu lazer, porque não sou capaz de administrar cada centavo em minha vida. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Limpe o fato de eu acreditar que ter dinheiro me impede de ser feliz. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Limpe o fato de eu acreditar que os ricos só ficam mais ricos e os pobres só ficam mais pobres. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofendemos, a sua família, aos seus parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe isso limpar, purificar, liberar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim está feito. Ainda de olhos fechados, sinta-se completamente conectado com arrependimento,
com perdão, com amor e com a gratidão. Sinta-se um filho muito amado de Deus. Sinta que Deus, neste momento, está transbordando na sua vida e enchendo seus cestos de muito amor, de muita saúde, de muita autoestima, de muita cura física e emocional, de muita prosperidade financeira. Sinta-se abençoado, sinta-se conectado com o Deus de todas as riquezas, o Deus de toda a sabedoria, o Deus de todo amor. Você é herdeiro de Deus. E nesse momento, você e Deus estão conectados. E você está podendo abrir o canal para que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre você. Diga, sou grata, sou grata, sou grata. Respira fundo e pode abrir os olhos para voltar a entrar em contato com esse espaço aqui. Muito bom, né, minha gente? Muito bom. O que nós vamos fazer, então, a partir de segunda-feira, no intensivão do Ho'oponopono pela prosperidade, é cada dia limpar uma área dessas. Segunda, 9 da manhã, segunda, 9 da noite, terça, 9 da manhã, terça, 9 da noite, quarta, 9 da manhã, quarta, 9 da noite, quinta, 9 da manhã. Por que 7 aulas? Porque são 7 áreas. Quinta, 9 da manhã, depois da 7ª aula, eu abro as inscrições para o curso completo Ho'oponopono da Riqueza e Ho'oponopono da Gratidão, por uma oferta extremamente especial que vai caber no seu bolso, mas só quem vai ter o link é quem estiver no grupo VIP. É lá no grupo VIP que vai rolar o intensivão gratuito e é lá no grupo VIP que vai ter oferta para o nosso treinamento completo pago, certo? Então, entra agora no grupo VIP, marcialuz.com/VIP. Eu agradeço muito, sou grata se vocês compartilharem essa aula para que mais gente possa assistir. Eu vou deixar ela aqui na reprise, então quem assistir vai ter chance de entrar no intensivão gratuito também, vai ter chance de entrar no grupo VIP do WhatsApp. Como é que entra no grupo? Eu já coloquei aqui nos comentários, mas você pode também ir debaixo dessa aula, eu vou colocar ali, já está ali o link, aliás, e aí você vai poder se inscrever também e garantir a sua vaga. Não achei o link, é só digitar no teu navegador, marcialuz.com/VIP, que vai abrir a página do WhatsApp, você clica de novo e entra no grupo. Eu botei aqui embaixo de novo nos comentários, mas se alguém não conseguir, marcialuz.com/VIP. Segunda-feira, 9 da manhã, vocês vão amar, é gratuito, e aí na quinta você decide se quer entrar na versão paga, que é 35 dias comigo, fazendo o Ho'oponopono, e vocês vão adorar poder participar do curso. Detalhe, a gente, quando faz o Ho'oponopono, a gente usa essa ferramenta aqui chamada japamala. É parecido com o terço católico, só que são 108 bolinhas. Por quê? A gente aprende que é legal repetir 108 vezes. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Para a gente não se perder, tem 108 bolinhas, como quem está rezando o terço, você vai mudando as bolinhas. Eu tenho como hobby fazer japamalas. Essa aqui fui eu que fiz. Eu trago lá de Orlando, que eu considero a cidade mais abençoada do mundo, eu trago essa pecinha de acabamento para ser uma japamala bem especial. Eu faço uma por uma, não é minha equipe, não. Eu faço. Quem entrar na versão paga do Ho'oponopono na quinta-feira vai ter a possibilidade de adquirir uma japamala feita por mim também. Eu faço poucas, porque é meu hobby, vocês sabem que eu não tenho muito tempo, mas eu devo ter talvez umas 50 japamalas prontas. Quem entrar nessa turma e quiser adquirir uma japamala também, quando adquirir o curso do Ho'oponopono pago, vai poder adquirir também uma japamala dessa numa oferta especial, tá? Mas isso é só para se preocupar na quinta. Por enquanto, eu quero que vocês façam uma versão gratuita, porque eu só gosto que entrem nos meus cursos pagos quando você tem certeza que é isso que você quer. E como você vai fazer o gratuito primeiro, se você tomar a decisão de entrar no pago, você vai saber exatamente o que você está adquirindo. Imagina que você vai comprar um apartamento comigo e você está na dúvida se vai gostar do apartamento ou não. Então, você vai poder morar nesse apartamento um tempo gratuitamente para depois decidir se quer o apartamento ou não. O intensivão gratuito é uma oportunidade de você morar vários dias lá no apartamento para depois decidir se quer comprar o apartamento ou não. É mais ou menos isso que eu faço com os meus cursos gratuitos. Eu te dou a possibilidade
de viver por dentro a experiência. Então, eu quero muito que vocês façam, tá? Beijo grande, gratidão para todo mundo que compartilhou essa aula, marcialuz.com/VIP. Entra, que vocês vão me agradecer por esse presente que eu estou dando para vocês, tá? Beijinho.